Pastora Sheila, amada pastora Sheila. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 33. Coloca a tua mão sobre a palavra, eu estou falando no seu microfone. Oh, glórias. Já pensou? Queria que minha voz fosse potente a tal ponto, né? Mas ainda não é. Vamos lá. Põe a tua mão sobre a palavra e vamos orar. Senhor, assim como nós cantamos há pouco, assim como nós declaramos diante da tua presença, vem e beija-nos com a tua glória nessa noite. Senhor, nós queremos que a tua palavra venha gloriosamente tocar as nossas vidas. Nos trazer tudo aquilo que só ela pode trazer. Nos trazer tudo aquilo que só a presença gloriosa do teu Espírito Santo pode trazer sobre nós. Porque a pregação do teu evangelho, Senhor, não consiste em palavras persuasivas da parte de uma mulher ou de um homem, mas em manifestação da glória do teu Espírito, em manifestação do Espírito de poder sobre a tua igreja, sobre aqueles que têm sede, sobre aqueles que têm fome. Por isso, Senhor, vem e beija-nos com a tua glória, enquanto a tua palavra é liberada. Ó meu Deus, que a tua glória seja liberada com poder sobre nós, quebrando cadeias, libertando os que estão presos, impulsionando os que estão paralisados, fortalecendo os que estão fracos, trazendo respostas aos que estão confusos e perdidos. Vem com a tua glória sobre nós, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, mostra-nos a tua glória nessa noite. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa petição, essa é a nossa oração. Mostra-nos a tua glória. Nós não viemos aqui para ouvir uma boa palavra, nós viemos aqui, Senhor, para ver a tua glória. Manifesta-te, Senhor, manifesta-te entre nós, perdoa os meus pecados, as minhas limitações, a minha debilidade, e usa a minha vida como um vaso de barro que contém a tua glória nessa noite, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós oramos, e confiamos, e esperamos, Senhor, esperamos em Ti, esperamos na tua glória nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Aplauda o nome do Senhor. Nós vamos ler, não vamos ler tudo, vamos ler alguns versículos, vamos ler do 7, Êxodo 33, 7, vamos ler até o 18. Diz assim: E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si, fora do arraial, desviada longe do arraial, e a chamou de tenda do encontro. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta de sua tenda, e olhavam Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E acontecia que, entrando Moisés na tenda, descia uma coluna de nuvem e se colocava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava.
E o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Senhor, eis que tu me dizes, faça subir a este povo. Porém não me fazes saber quem enviarás comigo. E tu me disseste, eu te conheço pelo nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, eu te peço que me faça saber o teu caminho, e eu te conhecerei, para que então ache graça aos seus olhos. Considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, então Deus: a minha presença irá contigo, para te fazer descansar. E Moisés então disse: se o Senhor mesmo não for conosco, não nos faça sair daqui. Como, pois, saberei agora se tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é se andares conosco, de modo que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os demais povos que há na face da terra? E o Senhor disse a Moisés: eu também farei isso que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Até aí. Amém? Queridos, Deus tem falado tanto comigo sobre essa palavra, há uns 3 meses já, e com muito temor eu quero pregá-la, porque quem sou eu para falar da glória de Deus? Mas Deus tem colocado algumas coisas no meu coração, e eu queria compartilhar, porque se a gente tiver o entendimento que Moisés teve, Deus tem uma temporada de novidades para nós, e Deus vai nos preservar em todos os lugares por onde nós passarmos nesse novo tempo. Foi isso que aconteceu com esse homem, porque ele entendeu algumas coisas que nós precisamos entender. E o meu objetivo nessa noite é tentar trazer um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo e provocar em você esse desespero, o mesmo desespero que Moisés tinha pela glória de Deus. Esse texto que nós lemos é um texto que fala um pouquinho do relacionamento de Moisés com Deus. Se você sabe um pouquinho da história desse homem, como ele foi levantado para ser o libertador de Israel, você sabe que ele foi um homem chamado por Deus, um homem que não era capaz, mas que foi capacitado por Deus, um homem que, por ser extremamente obediente, zeloso nos detalhes, começou a se relacionar com Deus de uma forma muito íntima. Como nós lemos aqui, Deus falava com ele face a face, como uma pessoa que fala com seu amigo. Tamanha era a intimidade. Um homem que viveu milagres assombrosos. Coisas que eu vejo que na Bíblia, da magnitude das coisas que Moisés viveu, eu não consigo encontrar muitas coisas parecidas. E no início do capítulo 33, se você voltar um pouquinho, nós não lemos, mas você vai ver que ali no início desse capítulo, o Senhor ele deu uma ordem a Moisés. Moisés, ele já havia tirado o povo do Egito, ele já havia recebido os 10 mandamentos, ele já tinha tido experiências na presença de Deus no monte, estavam acampados ali no deserto. Então Deus dá uma direção a Moisés. Deus diz: Moisés, se mova com esse povo daqui, suba em direção à terra que eu jurei dar a vocês. Deus deu a ele uma ordem, uma direção. E mesmo ele tendo já vivido tantas coisas maravilhosas, visto as 10 pragas, visto o mar vermelho se abrir, a coluna de fogo durante a noite para esquentá-los, a nuvem durante o dia para cobri-los do sol escaldante, mesmo assim, mesmo tendo a palavra de Deus, dizendo: eu irei contigo,
e a minha presença te fará descansar. No stress Canaã. Relax. Minha presença irá contigo. E eu te farei descansar. E nós vemos que Moisés não se contentou. Para ele não foi suficiente. O que me leva a entender que ele não queria só a direção de Deus. Ele não queria só a bênção de Deus. Ele não queria só a cobertura de Deus. Ele queria a presença da glória de Deus, que é mais do que tudo isso. E muitas vezes a gente se aproxima só porque a gente quer uma direção, uma cobertura, uma bênção. Mas Moisés queria mais. E quando ele fala, Deus, eu rogo que você me mostre a tua glória. A palavra glória é kabod. Diga, kabod. A tradução literal dessa palavra, ela é traduzida como peso. Um peso de glória, manifesta uma densidade. É como se viesse uma nuvem que pesasse sobre nossa carne aqui. Se a glória de Deus vier e nos visitar, nós vamos sentir de uma forma concreta. Porque há um peso na glória de Deus. Essa mesma glória que estava no Jardim do Éden, mas que foi perdida por causa do pecado. E Moisés já tinha sacado isso. Que em alguns momentos ele estava na presença da glória, mas em que alguns momentos o Senhor dava um passinho para trás. Moisés já tinha percebido o que Paulo fala lá em Romanos 3:23. Que todos pecaram e foram destituídos do quê? Da glória de Deus. O pecado fez com que Deus retirasse a sua presença manifesta, que estava ali sobre o Jardim do Éden o tempo inteiro. Mas, embora destituídos da glória de Deus, eu, você, Moisés e todo mundo que veio depois de Adão, tirando Jesus, nós podemos reencontrar essa glória. E Moisés também percebeu isso, que havia meios de atrair essa glória de volta, de chamar essa glória para perto de si. E ele entendeu a importância dessa glória, porque de fato é a presença da glória que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Porque você pode conhecer pessoas que nunca nem ouviram falar de Jesus e que são extremamente prósperas, bem-sucedidas, que o que fazem como empreendedoras dá certo, e pessoas que ignoram o Evangelho, a palavra, o temor do Senhor, que alcançam um nível de glória humana. E eu já vou falar sobre isso, que não tem nada a ver com a glória de Deus. E Moisés entendia isso, porque ele pensou, se eu fizer todas essas coisas, se eu for bem sucedido, levar esse povo, tomar essa terra, se a gente edificar cidades, eu vou alcançar níveis de glória humana. Mas eu não quero isso. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Eu quero edificar para o teu reino. Eu quero andar pelo teu caminho, ele disse. Me faz saber qual é o teu. Porque é o poder da glória de Deus que marca, que separa, que faz a diferença, como ele diz, sobre mim e sobre o teu povo, para que nós sejamos separados de todos os outros povos da face da terra. É a glória de Deus que quebra as cadeias espirituais e nos separa do mundo. É a glória de Deus que nos atrai, que nem formiguinhas indo para um doce, para o reino de Deus. É a glória de Deus que faz o pecado perder o brilho. É a glória de Deus que tira aquele gostinho de quero mais pecado da nossa boca. É a glória de Deus que nos preserva. É impossível uma pessoa que está na presença da glória de Deus sair 5 minutinhos para ir ali e pecar um pouquinho. É a glória de Deus, porque ela nos preserva, ela nos cobre. Nós ficamos escondidos por ela. Mas o que é a glória de Deus, pastora? Nós vamos falar sobre isso hoje. A glória de Deus é a beleza do Espírito de Deus, da essência de Deus.
Não é uma beleza estética, não é uma beleza material. Por isso ela não pode ser medida como a gente mede a glória humana, né? Você vê um atleta que recebe glória, é porque ele superou os seus pares. Toda a glória humana tem a ver com superação. A glória financeira é porque o fulano tem mais dinheiro que o outro. A glória na música é porque a fulana canta melhor que a outra. A glória na ciência é porque o cara ganhou o Nobel porque ele é melhor que o outro do ano passado. É sempre comparando homens e homens. Até dentro da religião. A glória humana é um pastor se comparando com o outro, um irmão olhando para o outro, e eu não sou tão ruim quanto ele, então eu estou bem. Tudo isso é glória humana. Mas a glória de Deus é a beleza que emana do caráter de Deus. É a beleza que emana de tudo aquilo que Ele é. Santo, digno, poderoso, majestoso, fiel. E essa glória, diferente da glória humana, que é efêmera, que passa, porque logo vem uma outra pessoa e rouba a tua glória. Cara, você foi muito bem, você foi o melhor pregador do ano, daqui a pouco Deus levanta outro. Se é glória humana, né? Você é o melhor médico do hospital. Toda a glória está em cima de você, daqui a pouco vem outro. E assim vai. A glória humana é exatamente como Pedro diz lá em 1 Pedro 1,24. Toda carne, todo ser humano é como uma erva. E a glória do homem é como a flor da erva. Seca a erva e cai a flor. Ou seja, ela dura por um tempo, a glória de uma flor, de uma rosa. É lindo o dia que você recebe. Passa 3 dias, ela está caindo aos pedaços fedendo. Essa é a glória humana. Mas a palavra do Senhor, ele continua, essa permanece para sempre. Não é uma glória falível, não é uma glória passageira. Tudo que se relaciona com a glória humana é como uma palha, exatamente como Pedro diz, uma erva seca. O que é uma erva seca? Palha. Mas a palavra do Senhor, que revela a sua glória, ele diz, permanece para sempre. Ok, então nós entendemos que o homem perdeu a glória de Deus, foi destituído da glória de Deus, e que Deus quer que a gente acesse essa glória. E como é que a gente faz? Onde está a glória de Deus? Provérbios 25:2 diz que a glória de Deus está nas coisas encobertas. E a honra dos reis está em descobri-las. Ou seja, a glória de Deus não é uma coisa óbvia. Ela está encoberta. Ela está nas coisas encobertas. Ela não está exposta a todos. Mas ela é encontrada por quem busca. Quem quer, quem tem sede de descobri-la, tem a honra de descobri-la, como diz a palavra de Deus. Agora, como é que Deus encobre a sua glória? Ele não encobre como alguém que não quer que ela seja encontrada. Ele encobre como um pai que esconde um docinho do seu filho. Amém? Quando você quer brincar de caça ao tesouro com o seu filho, você não vai cavar um buraco de 30 metros, jogar o chocolate, depois pôr cimento em cima e tapar com piche. E falar, filhinho, pode procurar que o papaizinho botou um bis para você lá embaixo. Você não vai fazer isso. E Deus também não faz isso com a gente. Ele deixa bem facinho. É só você querer um pouquinho. Fazer um esforcinho. Como aquela trilhinha que você faz escondendo, né? Do lado da mesa, bem com a pontinha para fora ali do bombom. Para o seu filho achar. E você ficar todo feliz que ele ficou feliz de achar. É assim. Amém? A glória está assim nas coisas encobertas, mas quem procura acha. E é isso que o Espírito Santo quer nos provocar, a querer achar, a não se contentar com cultos, com reuniões, com canções, mas querer mais dessa glória. Porque uma coisa eu posso te garantir, se você estiver cheio da glória, eu te garanto
que você não vai sair do centro da vontade de Deus. Eu te garanto que você não vai sair da palavra de Deus. Eu te garanto que você não vai sair dos propósitos de Deus. E tudo quanto você precisar para passar por cada fase da sua vida, por mais difícil que seja a fase, a palavra do Senhor diz em Filipenses 4,19 que o Senhor suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Amém? Então fica tranquilo. Fica tranquilo quanto a isso. Deseja a glória só, apenas isso. Porque a glória contém tudo o que você precisa para tudo que você tem que viver. Para te levar a todos os lugares onde você precisa chegar. Para resolver todas as questões que você, impotente como eu, não consegue resolver. Amém? E eu queria dividir essa mensagem em duas partes. Primeiro eu queria falar sobre a aparência da glória, porque a aparência da glória nos diz muito sobre a essência. E eu queria que você abrisse em Ezequiel capítulo 1. Porque muitos homens viram a glória de Deus. Muitos profetas viram, mas nenhum detalhou tanto quanto Ezequiel. E eu quero ler com você o capítulo 1. Para que depois a gente possa explicar ponto por ponto. E hoje você vai entender tudo aquilo que você sempre cantou, mas não sabia o que estava cantando. Porque a gente canta tudo que Ezequiel viu, mas muitas vezes a gente não sabe o que significa. Hoje você vai entender, aleluia. Vamos lá. Ezequiel 1. Vamos começar do capítulo 4. Rio Quebar. Ok. Olhei, diz Ezequiel, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com fogo se revolvendo nela e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e essa era a sua aparência. Eles tinham semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés eram como a planta do pé de um bezerro, e brilhavam como cor de cobre polido. E eles tinham mãos de homem debaixo de suas asas, dos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as asas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam, e cada qual andava sempre em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem. E do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também tinham o rosto de águia. Todos os 4. Assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra. 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si. Para onde o Espírito havia de ir, iam. E não se viravam quando andavam. Quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo. Uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia entre os seres viventes. E o fogo resplandecia. E do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam, a semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. E o aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo. E as 4 tinham a mesma semelhança, o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio da outra roda. E andando elas, andavam para os 4 lados, para as 4 direções, mas não se viravam quando andavam. Seus aros eram tão altos que davam medo. E essas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas, para onde o Espírito queria ir.
eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir, as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas diante deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma espécie de firmamento, com a aparência de um cristal terrível, estendido por cima sobre as cabeças dos seres viventes. E debaixo do firmamento estavam suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas que cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas asas que cobriam de outro lado. E andando eles, ouviam o ruído de suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto, como o barulho de um exército. E parando eles, abaixavam suas asas. E quando vinha uma voz do firmamento, de cima, de suas cabeças, eles paravam e abaixavam suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima sobre ele. E eu a vi como cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. E vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, o arco-íris. Assim era o aspecto do resplendor ao redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória, kabod, do Senhor. E vendo isso, eu caí sobre o meu rosto e ouvi a voz daquele que falava. Uau! Caramba! Mas depois vocês vão entender porque que esse cara viu tanta coisa, viu? Você percebe que ele usa muito as palavras semelhança, aspecto, aparência. Por quê? Porque ele viu coisas que ele não tinha palavras na língua dele para dizer com precisão. É o que a Bíblia chama de coisas inefáveis, coisa que você não tem como falar com o seu palavreado português. Ou na língua dele hebraica também não tinha. Então ele falava, era parecido, tinha o aspecto, era semelhança, aparentemente como tal coisa. Ele começou a fazer comparações para tentar descrever aquilo que ele viu. A visão da glória de Deus. E ele começa vendo de baixo, ele descreve de baixo para cima. Ele começa falando primeiro, é óbvio que não dá para falar de todos os detalhes, senão a gente vai sair daqui dia 31 de dezembro, amém? Mas nós vamos falar dos principais aspectos daquilo que ele viu. Ele começa falando de 4 seres viventes com 4 asas e 4 rostos que estavam debaixo do trono. Um trono com rodas. Esses 4 seres viventes, mais para frente, lá no capítulo 10, ele identifica como sendo os querubins. E as faces dos querubins, as 4 faces, mostram a glória de Deus expressa na sua criação, em diferentes esferas. Por quê? O homem foi exaltado sobre todas as criaturas. A águia foi exaltada sobre todas as aves. O leão foi exaltado sobre todas as feras. E o boi foi exaltado sobre todos os animais domésticos. O homem com a sua inteligência, a águia com a sua rapidez, o leão com a sua majestade e o boi com a sua força. Cada um na sua esfera recebeu domínio, mas ainda assim eles estavam debaixo do trono, submissos, sujeitos à glória de Deus, do Deus Todo-Poderoso, debaixo do trono. Ainda assim, todos os seus movimentos, nós lemos aqui, ele repete 2 vezes, todos os seus movimentos estavam sujeitos à vontade do Espírito. Todos. Ele diz, onde o Espírito queria ir, eles iam. E eles tinham rodas, com olhos. Cada um desses seres tinha rodas compostas.
rodas por fora com rodas por dentro, que faziam aquele trono se mover nas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, sem nunca andar para trás, porque Deus nunca retrocede, Ele só avança. Olha que coisa louca, andava para todas as direções sem nunca andar para trás. E as rodas eram cheias de olhos, porque como diz Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Isso fala da onisciência de Deus. O fato dele andar nas 4 direções, da capacidade de Deus estar em todos os lugares. Os seres viventes tinham asas, e quando a gente tem uma visão ou um sonho com asas, isso está falando de regiões celestiais, está falando do mundo espiritual. Então as asas ligam aquela visão ao céu, porém as rodas estavam sobre a terra. Então o trono estava ligado ao céu e também ligado à terra, porque nenhum lugar fica inacessível ao governo de Deus. E isso fala da onipresença de Deus. Onipresença, que não quer dizer manifestação da glória, kabod, ok? Quando os seres viventes se movimentavam, Ezequiel diz que o som era como a voz de muitas águas, como a voz do onipotente. E havia uma reverência ao som daquela voz. Quando ela vinha de cima, diz que eles paravam, abaixavam suas asas e paravam. Havia uma reverência. E Ezequiel viu que havia uma harmonia entre os seres viventes e as rodas. Uma harmonia. Todos estavam debaixo do Espírito, do comando, do movimento do Espírito. E aqui eu faço um parêntese, porque você se lembra quem era um querubim? E não quis mais reverenciar essa voz, não quis mais andar debaixo desse Espírito, não quis mais ir onde o Espírito queria ir. Ezequiel 28 fala quem é. Um querubim ungido, que falou, eu estou fora. Eu não quero mais andar onde o Espírito quer ir. Eu não quero mais parar quando a voz fala de cima. Eu não quero mais estar sujeito à glória. Eu quero a glória para mim. Foi isso que aconteceu. E se você ler o capítulo 28 de Ezequiel, isso fala. Motivado por vaidade, por orgulho, ele passou a desejar a glória, ao invés de se contentar com a glória do Senhor sobre ele. E é isso que acontece com ele e com todos aqueles que o seguiram e que o seguem. Porque muitos homens e mulheres andam debaixo do seu comando. E aí, continuando a visão de Ezequiel, no meio dos seres viventes, ele ressalta que havia uma presença de um fogo que subia e descia de lâmpadas, aparência de lâmpadas. Um fogo do qual saía um resplendor como de relâmpagos. Então você imagina que ficou pequeno para a queima de fogos de Copacabana, essa glória aqui. O que isso quer dizer para nós? É muita luz. Não há possibilidade de haver trevas ali, num lugar assim, como ele descreve. Onde tem fogo, lâmpadas e relâmpagos saindo do fogo. Como João diz lá em 1 João 1,5, Deus é luz, e nele não há trevas. Por isso, se nós andarmos na luz, temos comunhão com Deus. Temos comunhão com a glória de Deus. Mas se há trevas, a glória já não está. Porque onde a glória está, não tem como ter trevas. Estão comigo? E aí ele vê uma plataforma de um cristal terrível. E um cristal terrível, eu imagino que é um cristal extremamente brilhante. E para um cristal ser extremamente brilhante, ele tem que ser extremamente transparente. Isso quer dizer que aquele que estava sentado no trono, quando olhava para baixo, tinha uma plataforma de cristal. Ou seja, nada estava encoberto diante dos seus olhos. Nada fica em oculto debaixo do trono de Deus. E sobre essa plataforma cristalina, Ezequiel viu a semelhança de um trono, onde estava sentado um semelhante a um homem. E a visão do trono fala dessa condição de governo soberano.
um governo soberano, reinando acima de tudo, acima de todos. E o trono estava rodeado de fogo. Mas Ezequiel começou essa visão vendo uma tempestade. Vocês lembram disso? Tive uma visão de um vento tempestuoso e uma grande nuvem. Tipo, fechou o tempo. Mas agora, ele vê um arco-íris. Isso sugere o equilíbrio entre o juízo e a misericórdia. Isso diz que tem tempos difíceis, tem tempestades, mas depois, se você ficar fiel, vem a aliança. Porque o arco-íris que Deus mostrou após o dilúvio foi uma aliança baseada em perdão e misericórdia depois de um grande juízo. Deus exterminou todo mundo, depois ele vem com o arco-íris e falou: não, eu estou fazendo uma aliança com você, nunca mais eu vou destruir o homem dessa maneira. A minha misericórdia será sobre essa raça. Justiça e juízo. Perdão e misericórdia. A palavra kabod, que dá a ideia de densidade, de uma manifestação concreta da dignidade de Deus, da majestade de Deus. É por isso que quando a glória de Deus vem, se aproxima de nós, nos toca em algum momento de oração, em algum momento de adoração, a gente se quebranta e a gente se percebe quão indigno a gente é, porque a glória manifesta a dignidade. E quando você se depara com a dignidade, você fala: ferrou! Quão indigno eu sou. E agora que a gente viu um pouquinho, né, da aparência da glória, agora já dá para você ler com outros olhos aquilo que outros homens viram, como Amós, Daniel, o próprio Moisés, eles também viram a glória de Deus. E agora quando você vê essas figuras, você vai entender do que se trata. Mas para que a glória vem, pastora? Para que a glória se manifesta? Quando ela vem? É óbvio que eu nunca poderia esgotar, nem se a gente fizesse um curso sobre isso, mas o Senhor colocou no meu coração algumas coisas que são próximas à nossa realidade e pelas quais a gente precisa da glória de Deus. E eu vou compartilhar algumas. A primeira é que a glória de Deus vem para nos dar direção. Diga: para me dar direção. A glória de Deus vem para te dar direção, para que você não fique perdido, para que você não seja enganado, para que você não seja confundido. Nós lemos já, não vamos ler de novo, no capítulo 33 de Êxodo, que Moisés, ele tinha um desespero, ele falava: Senhor, eu te peço que me faça saber o teu caminho. Porque certamente, eu sei porque eu já estive lá na Península do Sinai, enorme, tinha vários caminhos para ele chegar até Canaã, dezenas, talvez centenas, e Deus já tinha abençoado ele para sair fora. Pega as tuas coisas e vai, meu, anda. Ele falou: não, eu quero saber primeiro o teu caminho. Eu sei que eu estou liberado, eu sei que eu estou na bênção, mas eu quero saber, Senhor, o teu caminho. Ele insistiu nisso, porque ele sabia algumas verdades espirituais. Provérbios ainda não existia na época de Moisés. Mas quando você tem o Espírito Santo, você toma conhecimento de verdades espirituais antes mesmo de ver a palavra escrita. Você vai ter experiências assim, de você ter uma direção de Deus no teu coração de que tal coisa não é boa para você, que é errada, que é pecaminosa, sem ter conhecimento da palavra escrita no começo da tua caminhada. E um dia eis que alguém vem e te ensina, está escrito isso e isso. Nossa, eu deixei de fazer porque eu senti, porque o Espírito testifica da palavra. E Moisés falou: meu, eu não vou sair daqui sozinho, sem saber qual o caminho do Senhor, nem a pau. Porque ele entendia verdades, como? Vou te dar 3 só. Tem milhares, mas vou te dar 3. Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade, anda seguro. Mas aquele que perverte os seus caminhos, será descoberto. Provérbios 8, 32. Agora, pois, filhos, me ouçam.
porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Provérbios 16:7. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos Deus faz que tenham paz com ele. O pastor Eric falou, conta para eles essa. Na minha Bíblia tem uma anotação nesse versículo. Porque quando a gente estava lá na Jurubatuba, tinha muita treta com as velhinhas dos bandeirantes, que alugavam o prédio para nós. Mas as velhinhas perseguiam o pastor Eric. E eu ficava atrás dele, amor, quando o caminho de uns homens agradam ao Senhor, até os seus inimigos. Aí eu anotei, Eric versus bandeirantes, na minha Bíblia. Porque é verdade. Porque os inimigos vão se levantar. Mas se você estiver no caminho do Senhor, eles não vão conseguir te tirar da bênção. Te fazer desviar para a esquerda ou para a direita ou para trás. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, Ele faz até que os seus inimigos tenham paz com Ele. Olha como Moisés foi ligeiro. Ele pensou isso. Ele falou, se eu andar no caminho do Senhor, eu vou estar seguro, eu vou ser feliz, e mesmo quando os inimigos se levantarem, porque vão ser muitos, eu vou ter paz. Eu vou deitar minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Então, por isso ele insistiu, Senhor, eu não vou, se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo fora desse lugar. Me mostra a tua glória, a minha garantia, o meu seguro de vida, a minha salvaguarda é a tua glória. Eu recebo a tua palavra, mas eu quero a tua glória. Foi esperto. Agora escuta. Ele sabia que sem a glória ele podia se corromper, ele podia desanimar, ele podia desistir, ele podia retroceder. Por isso que ele insistiu tanto em ver a glória, e nós devíamos fazer exatamente o mesmo. A gente nunca, jamais deveria andar 1 centímetro sem ter a manifestação concreta do Espírito trazendo essa direção. Seja pela palavra escrita ou de qualquer outra forma. Por quê? Porque Provérbios 3:6 diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele diz, cara, só reconhece. Reconhece que você não pode dar um passo porque você não sabe nada. Reconhece que você depende da glória de Deus. Reconhece que você é incompetente. E mesmo se você estiver entortado, Ele vai endireitar. Aleluia. Amém? Mas o que eu preciso? Reconhecer. Abrir mão da independência. Abrir mão da minha própria glória, dos meus próprios achismos, da minha sabedoria humana. Parar de me apoiar no meu próprio entendimento. É só isso. Reconhece o Senhor. E Ele endireitará. Ah, mas eu me desviei. Ele endireitará. Ah, mas eu fiz muita besteira. Ele endireitará. Reconhece. Só reconhece. Essa é a tua parte. A outra parte deixa com Ele. A segunda coisa. A glória de Deus vem para nos revelar quem Ele é. E nos dar instruções acerca das fases, das situações, da nossa chamada. Eu não vou ler o capítulo 2, mas eu quero que depois você leia, porque você viu a glória de Deus aqui. Mas eu quero que você veja o que Deus falou imediatamente após com esse homem. E depois você lê mais um pouquinho, você vê tudo que esse cara passou. E aí você entende por que Deus se revelou em primeira mão, de forma tão maravilhosa, para vir em seguida instruí-lo. Primeiro ele veio com a revelação da glória, depois ele veio com a instrução muito dura para Ezequiel. E quando você vê a vida, as situações que esse homem passou, tudo que ele perdeu, aí você entende por que Deus teve que mostrar a glória antes. Porque depois de ver tudo isso, ele não tinha como falar não para Deus.
Ele não tinha como falar: Deus, desculpa, mas eu não quero. Não vai dar, não conta comigo, levanta outro. Não tinha como. Porque ele viu a glória de Deus. Ele sabia muito bem do que se tratava. Ele sabia muito bem que quem pode manda e obedece quem tem juízo. Não tinha como. Como é que eu vou fazer para falar não para esse Deus? Eu vi a glória de Deus, ninguém me contou, não foi uma pregação bonita. Eu vi. Eu vi. Ezequiel diz: esse cara sofreu. Sofreu. Foi pregado tudo que Deus mandou. E ele só arrumou inimigo. Não teve aplauso no ministério dele. Os atos proféticos que Deus mandava fazer envolvia a vida pessoal dele. Ezequiel cozinha, assa esse pão sobre fezes humanas e come. Porque se você vai profetizar, liberar, que eles vão comer pão imundo. Sua mulher vai morrer, mas você não pode chorar, porque eis que eu trarei luto sobre a filha do meu povo. Ele viu a corrupção dos sacerdotes. A gente acha que a gente vê muito escândalo hoje em dia. A gente não viu nada perto do que ele viu. E ele pertencia à classe sacerdotal. Como é que o cara aguentou? Posso falar? Só aguenta mesmo até o fim quem tem a revelação da glória. E a instrução da parte de Deus. Senão não aguenta, cara. É fato. Por isso que a gente hoje tem que priorizar isso, a busca pela glória. Porque quem vive um evangelho de conveniência, um evangelho buscando bênção, buscando liberação, buscando favor, quando vem a tempestade, ó, vaza. Mas quem tem essa revelação e quem tem a instrução, fica. Fica até o arco-íris aparecer. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Ezequiel foi assim. Anos sofrendo, profetizando, pessoas se levantando contra. Aí lá pelo capítulo 37, ele começa a ver o arco-íris. Ele começa a ter visões. Um vale de ossos secos se levantando, virando um exército. A Nova Jerusalém, o rio da vida passando, e onde o rio passava tudo ganhava vida. Ele começa a ser um profeta de coisas boas. Aleluia! Mas ele aguentou firme. Muita gente aguenta no meio da tempestade, sai fora, debanda. E ainda sai blasfemando, amaldiçoando a Deus. Ezequiel ficou. E depois ele começou a ver um futuro glorioso. Ele começou a ter visões de restauração. Ele começou a ter visões de restituição. E o que eu e você precisamos, queridos, é ver a glória de Deus. Para a gente passar por fases dificílimas. Baseados na revelação da glória. E na instrução de Deus, porque Deus, Ele nos avisa. Deus falou para ele: você vai pregar e ninguém vai te ouvir, cara. Deus avisou. Mas mesmo assim é duro. Mas ele sabia quem Deus era. E é por isso que Deus, Ele revela a sua glória. E depois Ele nos dá uma comissão, uma instrução. Porque debaixo de instrução e andando na presença da glória, a gente vai superando, a gente vai passando de fase, até que venha o arco-íris. Até que venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Depois de toda a tempestade, vem o arco-íris. Se você, somente se você permanecer na presença da glória, o arco-íris vai vir e você vai contemplá-lo. Amém? Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Recebe essa palavra no teu espírito. A glória de Deus vem também para fortalecimento. Diga: para fortalecimento. Como foi com Daniel. E eu quero ler esse trecho. Daniel 10. Alguns versículos eu vou ler. 5. Levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho
e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto era como um relâmpago, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus braços e os seus pés eram como o brilho de um bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. É a mesma glória, amém? E eis que uma mão me tocou, versículo 10, e fez com que eu me levantasse, tremendo, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e se levanta sobre os teus pés, porque Daniel ele estava de 4 no chão, de tão fraco que ele estava. Ele diz: se coloque de pé, porque eu fui enviado a ti. E quando ele falou comigo essa palavra, eu me coloquei em pé tremendo. E ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a se humilhar diante do teu Deus, as tuas palavras são ouvidas. E por causa das tuas palavras eu vim. Versículo 16. E eis que um que tinha semelhança do filho dos homens tocou os meus lábios. Então eu abri a boca e falei, e disse àquele que estava de pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, me sobrevieram dores, e eu já não tenho força nenhuma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego. Daniel falou, nem fôlego ficou em mim. Então, ele me tocou, novamente, aquele que tinha a semelhança de um homem, e me consolou. E ele disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, seja forte, tenha bom ânimo. E quando ele falou comigo, eu fiquei fortalecido. Quando nós aplicamos o nosso coração em buscar, em nos humilhar diante de Deus, Ele vem com a sua glória, e Ele nos fortalece, porque Ele conhece as nossas angústias, e Ele ouviu o nosso clamor. O mesmo Jesus que veio até Daniel, Ele vem. O mesmo Jesus fala com você hoje, homem muito amado, mulher muito amada. Eu ouvi as tuas palavras e por causa delas eu venho. As suas orações têm sido ouvidas. Por causa das tuas palavras Ele te responde, Ele te levanta, Ele te fortalece hoje. Aleluia, Ele te consola, assim como Ele foi com Daniel. Eu profetizo que enquanto o Senhor fala contigo, as suas emoções, o seu espírito e até mesmo o seu corpo físico está sendo fortalecido. A palavra de Deus é viva. Se foi assim com Daniel, é assim comigo e com você. Você é uma mulher muito amada, você é um homem muito amado. Ainda que você sinta, eu não tenho mais fôlego, eu não tenho mais força, eu não tenho mais condições, o Senhor te diz: não temas. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Enquanto o Senhor fala contigo, recebe no teu espírito o espírito de fortaleza do Senhor. Aleluia. Oh, xerecalabassurianda labassou. A glória de Deus vem para transformação, diga, para transformação. Como foi com Isaías. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. E ao seu redor havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares começaram a se mover diante da voz do que clamava. E a casa se enchia de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido.
Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus lábios viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. E com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que isso tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Sabe o que aconteceu aqui? Quando ele percebeu que ele estava perdido, Deus começou a compartilhar da glória dele. Um pedacinho daquilo que estava no altar de Deus foi trazido e tocou a vida de Isaías. Ele começa a compartilhar da glória dele quando nós somos pobres de espírito, quando nós admitimos que nós somos miseráveis. Precisamos ser transformados. Como Paulo diz em 2 Coríntios 3:16, convertendo-se ao Senhor. Quando uma pessoa se converte ao Senhor, lhe é tirado o véu. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, quando tiramos o véu, refletimos como um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Quando a gente se converte verdadeiramente, e converter-se não é mudar de religião e nem frequentar uma igreja, é retirar o véu da aparência, da glória humana, e se expor. Como Isaías se expôs, nós começamos a ser transformados de dentro para fora, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Sempre há mais, sempre tem algo mais que Deus quer fazer, sempre tem algo mais que Deus quer te mostrar. Isaías já era um profeta, nós estamos aqui no capítulo 6. Agora você leia de 1 ao 5, como é que era a profecia de Isaías. Sabe como é que era a profecia dele? Ai daquele que faz tal coisa. Ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Ai daquele, ai daquele. Quando ele vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim. A perspectiva dele mudou. Ele já era um profeta, mas ele se achava mais santo que os outros, porque ele profetizava ai daquele. Agora ele se inclui. Ai de mim. Porque a nossa vida é transformada quando o véu da religiosidade é tirado. Naquele dia, quando ele viu o Senhor, o véu de Isaías foi retirado. E essa é a diferença entre um e outro, que muitas vezes pode ter até o mesmo tempo de caminhada, de conhecimento da palavra, mas uns são transformados de glória em glória, outros não. E Deus não faz acepção de pessoas. Qual a diferença então? Algumas não se permitem. Tranca o véu no pescoço com um colar e fala: ninguém tira esse véu daqui. Eu não quero expor a minha vergonha, eu não quero expor a minha iniquidade, eu não quero expor o meu pecado, eu quero ficar com o véu. Ok. Deus não violenta ninguém. Mas aqueles que não se importam em mostrar o que está debaixo do véu, esses são transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. A quinta coisa, para que a glória vem, é para a cura de enfermidades físicas. Diga, para a cura de enfermidades. Um exemplo, Lázaro, amigo de Jesus. Quando Jesus ficou sabendo da enfermidade de Lázaro, o que ele falou? João 11:4. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho seja glorificado por ela. E é óbvio que a gente não pode buscar a Deus só para isso, porque muitos buscam a Deus e quando são curados vão embora. Como aqueles 10 leprosos,
que vieram, Jesus curou os 10 e só um voltou para dar glória a Deus. Quantas vidas a gente já viu aqui nesses 13 anos chegarem com enfermidades na alma, no corpo, no espírito, porque tem enfermidade de tudo quanto é tipo. E a pessoa é curada, valeu, tchau, já recebi minha bênção, né? Obrigada, Senhor Jesus, pela graça alcançada. Vou colocar uma faixinha lá na minha porta e já está tudo certo. Não, né? Mas a gente não pode deixar de orar. A gente não pode deixar de crer, porque, em verdade, a cura de enfermidades glorifica o nome de Jesus. É fato. Se a pessoa vai dar valor ou não, se ela vai ser grata ou não, é um problema dela. Mas a gente tem que orar. A gente tem que crer. A gente tem que profetizar. Se Deus não curar, nós vamos continuar adorando, porque é na saúde ou na doença, amém? A nossa aliança com Deus é na saúde ou na doença. Mas e se Deus curar? O que esse testemunho pode produzir? O que aconteceu quando Lázaro foi ressuscitado? Quando tantas pessoas na Bíblia foram curadas? A gente não pode se esquecer disso. A gente tem que crer na glória do Filho. Quando Jesus vai lá para perto daquele túmulo, a irmã já vai incrédula atrás, a irmã de Lázaro, falando: Jesus, ele já está fedendo. Ele já está há 4 dias. E ele fala: filha, versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, a glória de Deus não vem só pela cura, mas vem pelo posicionamento durante a enfermidade. Porque eu acompanhei um pouco, de longe, né, uma pessoa um pouco conhecida no meio cristão, que perdeu seu filho, uma enfermidade avassaladora, alguns meses atrás. Eu vou falar para vocês, eu vi a glória de Deus na vida da mulher, na vida dela, na vida do marido e na vida do outro filho que ficou. Eu vi a glória de Deus. Todo mundo clamou, o menino não foi curado, mas a glória de Deus no posicionamento dessa família está aí, para quem quiser ver. Então, de certa forma, produziu glória também. É como a gente lida com a questão. Nós vamos crer, nós vamos profetizar até o final, cara. Mas se Deus não curar, o meu posicionamento vai mostrar a glória de Deus. Estão entendendo? Estão comigo? Quem está enfermo aqui? Você crê nisso? Você que está enfermo? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ser um vaso para a honra de Deus. Seja pela cura ou seja pelo teu comprometimento adorando a Deus em todo o tempo. Você vai ver a glória de Deus e as pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus também. Outro motivo para que Deus venha com a glória, para que haja unidade entre os filhos de Deus. Quando Jesus estava indo para a cruz, ele faz uma oração intercessória pelos seus discípulos. Lá em João 17, versículo 22, ele fala: Pai, eu lhes dei a glória que tu deste a mim, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e o mundo saiba que o Senhor me enviou. Por que será que o mundo hoje olha para a igreja e tem dificuldade de ver a glória de Deus? Por que será que a igreja é considerada como mais uma religião, como mais uma opção, que é tudo igual, é tudo a mesma coisa no fim, só muda o livro? Por quê? Porque falta unidade. Porque é a facção, a divisão, a inimizade. As pessoas que mais caluniam, xingam, difamam na internet a nossa vida são crentes. Eu nunca vi um ímpio, pelo menos contra a minha vida, se levantar. Nunca. Nunca. Pode até ser que levante-se contra outros, mas contra mim, pessoalmente, eu não posso dizer. Um ímpio se levantou para me difamar, para falar mal de mim. Nunca. Nunca. Mas quantos irmãos fazem isso?
E a glória de Deus é profanada, é desperdiçada quando isso acontece, quando há facção. É trocada pela glória humana da religião, da competição, da comparação. E é por isso que os fariseus não reconheceram a glória de Deus em Jesus. João fala lá, João 12:43 diz, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Só por isso. E é por isso que tem tantas pessoas que vivem enfiadas na igreja e nunca se convertem, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E muitas vezes nós também não vemos, não refletimos, porque olhamos para o lado, olhamos para o outro, olhamos para o umbigo, olhamos para as nossas razões, para as nossas conveniências, para a nossa justiça própria, para tudo que espanta a glória de Deus, a gente olha. Repelentes da glória de Deus, né? Tipo off. É isso. E é por isso que a glória de Deus, ela vem não só para acrescentar e agregar, mas ela vem também para juízo, para correção. E essa é a última coisa que eu quero falar sobre os motivos por que a glória se manifesta. Para corrigir toda a divisão. Números 16:19 fala de um homem chamado Coré, que ele se levantou para faccionar a congregação lá de Moisés. E diz assim, Números 16:19, a glória do Senhor, não diz que o Senhor veio, diz a glória do Senhor veio e resolveu a questão. A glória do Senhor também vem para juízo. Por quê? Porque o Senhor não permitirá que a sua glória seja desprezada por pessoas que estão buscando glória humana. Porque o Senhor não permitirá que aqueles que estão buscando Ele com sinceridade sejam danificados por quem quer glória humana. O Senhor deixa a coisa até um certo momento, mas depois a glória dele vem. Porque como existe o cabode, existe também o icabode. Diga icabode. I significa não. Icabode é não glória, sem glória, foi-se a glória. Ou seja, para a glória ir, é porque um dia ela já esteve. É a mesma coisa, eu diria que o icabode é uma palavra mais ou menos equivalente à apostasia. Porque só pode apostatar quem já creu. Como é que eu vou apostatar de um negócio que eu nunca criei? E só pode icabodar quem já foi cheio da glória. Tá certo? A palavra de Deus diz que o Senhor é tardio em irar-se. E realmente Ele é. Às vezes a gente acha, pô, o cara faz, acontece, não está acontecendo nada porque o Senhor é grande em misericórdia. E o desejo de Deus não é a destruição. Ele dá chance. Ele é tardio em irar-se, grande em misericórdia. Mas chega um ponto que Ele fala, não, minha glória não vai comungar com isso. Ele retira a sua glória. E nós vemos isso lá em 1 Samuel 4, 21 e 22. Um sacerdote chamado Eli, que cuidava, ele era o sumo sacerdote. Era a única pessoa naquela época que tinha acesso à glória de Deus. Só ele podia entrar no Santo dos Santos. Olha só. Durante 40 anos, como Deus é tardio em irar-se, 40 anos. Às vezes eu fico até meio brava com Deus, eu falo, Deus, como que o Senhor pode ser tão misericordioso? Que a gente já quer resolver a questão, quebrar o pescoço da galinha, né? Mas Deus, Ele tem misericórdia, Ele insiste, o cara ficou 40 anos vivendo a vida dele do jeito que ele achava. E ele era conhecedor, perito da palavra. Conhecia a glória de Deus, porque entrava no Santo dos Santos. Ensinava os outros sacerdotes. E os filhos dele mandando ver, pecando, pegando a mulherada, pegando as ofertas. Um nojo. E ele, a Bíblia diz que honrava mais os seus filhos do que a Deus. Não os corrigia, fazia vista grossa.
E nós lemos que depois de 40 anos, Deus falou, agora eu vou tirar minha glória. E os filhos de Eli morreram, e Eli morreu. E aí nasceu um menino, naquele momento que estava todo mundo morrendo, um para um canto, outro para o outro, uma mulher deu à luz a um menino. E chamou-se Icabode. Porque foi-se a glória de Deus naquele momento em que o menino estava nascendo. Que o nosso nome não seja Icabode, queridos. Que o Senhor te livre de ter o nome Icabode. Que o Senhor me livre de me chamar Icabode. Porque quando a gente está vivendo com temor a Deus, quando a gente está vivendo em obediência, cara, a gente vai passar por prova. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Só que quando nós estamos andando debaixo da glória, as provas são fases. E fases tem hora para acabar. E nós saímos dessas fases ilesos. Entramos na fornalha e saímos sem chamuscar. Sem um cabelo queimar. Entramos na cova dos leões. Mas saímos sem um arranhão. Cheios do Espírito Santo. Aprovados. Mas a persistência no pecado é diferente da aprovação. A persistência no pecado, ela gera morte. Ela gera tristeza, ela gera opressão. Por quê? Porque foi-se a glória de Deus. E sem a glória, você fica em trevas, você fica no escuro, você fica perdido, você fica confuso, você fica sem revelação, você fica fraco, você fica doente da cabeça. Amargurado, com coração duro, ferido, sem perspectiva. Você olha e você não vê nada. E eu quero te falar, há vários níveis. Existem indivíduos encabodados. Existem casais encabodados. Existem famílias inteiras encabodadas. Existem congregações encabodadas. Existem cidades encabodadas. Eu estive em uma. Eu nem sabia, depois quando eu me converti, que eu me toquei. Em 1998, eu morava na Inglaterra, e eu fui fazer um passeio com uma amiga no país de Gales. Nós fomos passar um dia lá. Fomos de ônibus, passar um dia. E estávamos num bar, num pub, tomando. E havia um púlpito naquele pub. E eu achei interessante, fui, perguntei, é do fulano de tal. Falou o nome do pastor lá, que pregou aqui nesse lugar. Espírito do Zé Pilintra, tá bom. Só que depois eu me converti e ouvi falar do avivamento de Gales. E fui descobrir quem era o fulano, Evan Roberts, que incendiou aquela nação. E virou um boteco. E cabodou. Hoje você vai lá, não tem um crente. Mas foi incendiado aquela nação. Procura, avivamento do país de Gales, procura para você ver. Tem vários vídeos no YouTube, tem várias coisas. Que loucura. Nações encabodaram. O que foi os Estados Unidos há 3 séculos atrás? O que foi a Alemanha quando Martinho Lutero revolucionou, denunciou a religiosidade, traduziu a Bíblia para todo mundo ter acesso? O que foi aquilo? Cabodou. Você vai para a Europa hoje, todo mundo é ateu, cara. Todo mundo é ateu. Ou 1% é católico não praticante, uma grande porcentagem é muçulmano e o resto é ateu. E cabodou. Mas a Europa já foi um berço de avivalistas. Morávia. Os moravianos, os caras se entregavam como escravos para pregar o evangelho em Madagascar. Nós queremos pregar em Madagascar. Um grupo de jovens. Ah, mas só pode entrar lá se for como escravo. Nós queremos dar nossa vida como escravo. E cabodou. Hoje você vai lá, não tem um crente, não tem uma igreja, não tem nada. Nada.
A Europa hoje é um continente ateu, muçulmano, meio a meio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São pessoas que já vivenciaram a glória, mas a glória se foi. São casais que já vivenciaram a glória, mas a glória se foi. São cidades, congregações que já vivenciaram, mas em algum momento a glória de Deus foi trocada por alguma coisa, cara. Por algum sentimento, por alguma pessoa, por algum desejo carnal, foi trocada a glória de Deus. Então, de tudo isso, de tudo que a gente falou, o que eu posso te dizer, da minha parte, é que eu não posso ficar um dia sem a glória de Deus. Se ficar 2, eu já estou numa zona de perigo. Porque o velho homem e a velha mulher, eles estão mortificados debaixo da glória. Mas quando a glória sai, se levanta com tudo, filho. Não leva uma semana para você voltar a ser a pessoa mais impura do planeta. Por quê? Porque o Icabode faz isso. O que te garante andar direito nos caminhos do Senhor? A glória de Deus. Não se garanta não, querido. Como diz o meu querido amigo Pastor Kid, eu tomo para mim a frase dele e falo: eu não confio em ninguém, só confio em mim quando eu estou dormindo. É verdade. Vamos ser sinceros, meu. Se não for a glória de Deus, não aguenta. Não dá. A gente precisa ser transformado todo dia, ser refeito todo dia, ser levantado todo dia, ter revelação todo dia. A gente precisa de instrução todo dia, a gente precisa de direção todo dia. Para poder fazer aquilo que o Senhor mandou. Como eu amei aquele versículo que o pastor Rui pregou aqui o mês passado. Essa é a coisa que o Senhor mandou que façais, para que a glória de Deus venha. Então faça o que Deus mandar, porque a glória vem. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa uma chave para nós, para andar nessa presença da glória. Ele diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 11:30. Se eu preciso me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Capítulo 12, versículo 9. Porque o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Ou seja, Deus reveste de glória, Deus libera a glória, Deus compartilha a glória com quem apresenta fraqueza. Deus faz uma troca. Você apresenta a sua fraqueza e eu te dou a minha glória. Deus é glorificado quando você se humilha diante da sua soberania. Deus manifesta o seu poder quando você abre mão do seu controle, da sua reputação, da sua aparência, e submete todas as coisas que você possui debaixo da glória dele. Querido, não é pecado você ser bem-sucedido, não é pecado você querer se formar, não é pecado você querer ser bom naquilo que Deus te levantou, não é pecado, desde que você esteja debaixo desse princípio de Romanos 11:36. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. É só isso. É só isso. Nós podemos todas as coisas, desde que nós entendamos isso aqui. Dele, por ele, para ele. Todas as coisas, todas. Sua família, seu dinheiro, seu filho, seu ministério, tudo. Dele, por ele, para ele. Glória, pois, a ele. Glória, pois, a ele. Glória, pois, a ele eternamente. Eu entrego a minha fraqueza e ele me devolve a glória. Eu apresento a minha fraqueza
Ele vem com mais glória. Essa é a diferença entre uns e outros. Alguns querem apresentar suas virtudes, alguns querem apresentar seus louros, a sua própria glória. E Deus rejeita isso, Deus não aceita isso. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, diz a palavra para Deus. Ele aceita só a justiça do Filho. E quando a gente está debaixo disso, a gente vai sendo transformado de glória em glória. Como pelo Espírito do Senhor. O Espírito encontra acesso em nós. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, abaixa a tua cabeça. Vamos adorar o Senhor. Tua face queremos ver, a tua presença queremos ter, a tua face queremos ver, a tua presença queremos ter. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar. Agora, agora. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar. Deixa teu rio fluir. Oh, oh, oh. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, 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 soprar. Oh, Cabote, 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 vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. Cabote, Cabote, Cabote. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, de dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra
Eu não sei qual é a tua fraqueza, eu sei qual é a minha. Mas apresenta a tua fraqueza como uma oferta ao Senhor nessa noite. Se mova em direção ao Senhor, apresentando aquilo que você tem nas suas mãos. Qual é a tua fraqueza? Se você precisa saber qual é o caminho, se você está sem direção, se você perverteu os seus caminhos, apresenta a tua fraqueza. Se você precisa de revelação, Senhor, tem alguma coisa na minha vida, Senhor, eu preciso de revelação. Eu quero te apresentar a minha fraqueza. Se é um coração endurecido, se é uma enfermidade na alma, se é uma enfermidade no corpo, o Senhor quer devolver a glória. O Senhor quer te coroar com glória, diz a palavra de Deus. Mas apresenta diante do altar do Senhor a tua fraqueza. Se apresenta, tire o véu nessa noite, e de dentro para fora o fogo vai vir sobre você. Você será batizado com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa o fogo queimar, deixa o fogo queimar. Ouça a voz do Senhor como a voz de muitas águas, falando contigo, fortalecendo o teu espírito. Que a nossa fraqueza traga a glória do Senhor, que o nosso arrependimento traga a glória do Senhor, que a nossa transparência traga a glória do Senhor, que a nossa humilhação traga a glória do Senhor, que o nosso arrependimento traga a glória do Senhor, que nossa humilhação traga a glória do Senhor, que o nosso arrependimento traga a glória do Senhor, que a nossa humilhação
a glória do Senhor sobre este lugar e sobre essa cidade. Sobre este lugar e sobre essa cidade. Quebrante o seu coração, quebrante o seu coração, oh, quebrante o seu coração, oh Senhor, jogamos cinza sobre as nossas cabeças, cinza sobre as nossas cabeças. Xaralabacana, lavaxere. Se humilhe na presença do Senhor, meu amado. Se humilhe na presença dEle. Que o arrependimento traga a glória do Senhor. Que a tua humilhação traga a glória do Senhor. Oh, que o teu coração contrito traga a glória do Senhor. Oh, traz, Senhor, cabote, cabote. É o peso da glória, cabote. É o peso da glória, cabote. Cabote, cabote, cabote. Que venha o peso da glória. Cabote, cabote. Cabote, que vem o peso da glória. Cante, igreja. Cabote, 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 que vem o peso da glória. Cabote, 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 que vem o peso da glória. Clame, cabote, 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 que vem o peso da glória. Com a sua voz, cabote, cabote, que vem o peso da glória, que vem o peso da glória. Senhor, visita as vidas que estavam assoladas, os casamentos que estavam assolados. Leva-nos às cidades assoladas para sermos portadores da tua glória. Leva-nos às nações assoladas. Nós queremos ver a tua glória, Senhor. Queremos ser portadores da tua glória. Faz resplandecer sobre nós a tua glória. Nos reveste, Senhor, nessa noite com a tua glória. Nós queremos nos despir de toda a glória humana.
Nos perdoa, Senhor, por cultivar a glória humana. Ela é como uma erva daninha e muitas vezes nós deixamos ela crescer e não percebemos. Acabamos cultivando ela, aceitando ela como parte da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos ser submissos ao Senhor, sujeitos ao movimento do Teu Espírito. Nós queremos ser como Moisés, totalmente dependentes de Tua glória. Visita-nos, marca-nos nessa noite. Que a Tua palavra possa ser poderosa em nós. Que a Tua palavra possa continuar nos ministrando. Que nós possamos nos aprofundar. Que nós possamos buscar os tesouros escondidos nas coisas encobertas. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Leva-nos a um novo nível de glória, como igreja. Que possa vir um novo tempo do Senhor sobre nós, sobre essa congregação. Para que nós possamos ser luz nessa cidade. Que nós possamos alcançar mais lugares que estão em trevas, mais pessoas que estão em trevas, mais famílias que estão em trevas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a entender que não tem nada a ver conosco, tem a ver com a Tua glória. Aleluia. Se você está visitando a igreja, ou se você está voltando nessa noite, eu queria te convidar a fazer uma oração nessa hora. Porque a palavra do Senhor diz que se a gente entregar a nossa vida ao senhorio do Senhor, crendo que Ele é o único que pode nos salvar, que pode nos perdoar, que pode nos transformar, que pode nos direcionar, que pode nos instruir. Se nós crermos no nosso coração e quisermos abrir o nosso coração, Ele já nos aceitou. Nós só precisamos confessar com os nossos lábios, diz a palavra. Eu quero te ajudar a fazer uma oração muito simples, mas é a sinceridade do teu coração que o Senhor está vendo. Se esse é o teu desejo, eu quero que você levante a mão bem alto aí no teu lugar. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida, ao teu senhorio, e eu te recebo, como meu Salvador. Eu renuncio toda falsa crença em que eu me apoiei até o dia de hoje. Eu creio a partir de hoje que o mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos um dia voltará para buscar a sua igreja. E se eu estiver morto, eu ressuscitarei e subirei com Ele. E se eu estiver vivo, eu serei levado para a presença dEle. Que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim. Que o Teu Espírito me ensine a ter fé na Tua palavra. Porque a Tua palavra revela a Tua glória. E eu quero conhecer a Tua glória. Por isso escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me ajuda a conhecer o Teu caminho para mim. Amém. Fica com a tua mão levantada. Eu quero orar por vocês que fizeram essa oração. Senhor, eu quero te agradecer por cada homem e por cada mulher que nessa noite tomou essa decisão tão simples, mas tão importante. E eu quero te pedir que, assim como o Senhor um dia alcançou a minha vida e me marcou com a Tua glória e começou uma obra de transformação na vida de tantas pessoas que aqui estão, o Senhor possa fazer o mesmo com cada um deles. Que o Senhor possa tomar essas mãos levantadas agora e possa fortalecê-los e possa visitá-los, e que eles possam sair daqui debaixo de Tua glória, debaixo de uma paz que eles não conheciam até o dia de hoje, e que eles possam receber do Senhor uma visitação poderosa que sustente essa decisão, e eles sejam transformados de glória em glória, e que nós possamos conhecê-los e ver a grande obra que o Senhor vai fazer a partir do dia de hoje.
Em nome de Jesus, nós te abençoamos e declaramos que a família de Deus te recebe de braços abertos, que você tem com quem contar. Em nome de Jesus. Amém? Olhe para cá. Você que fez essa oração pela primeira vez. Tem uma luzinha vermelha lá no fundo e tem pessoas que só estão ali para te conhecer, para anotar o teu nome, para a gente poder orar por você. A gente quer poder ver o teu rosto, quer poder dizer o quanto você é bem-vindo, quer poder te dar um presentinho, um livro com o Evangelho de João, para você ler um pouquinho na tua casa acerca daquilo, quem é a pessoa de Jesus, o que Ele fez por nós e o que Ele tem para nós ainda, muitas coisas que Ele tem para fazer na tua vida. Amém? Nós queremos tomar um café com você. Daqui a algum tempo você vai receber uma ligação, a gente vai poder compartilhar um tempo junto. E em nome de Jesus eu quero que você se sinta muito bem-vindo. Amém? Que Deus te abençoe. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigada, porque verdadeiramente o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigada, porque verdadeiramente a tua palavra diz que a graça nos basta e ela basta mesmo, Senhor. Como é bom poder, no meio das aflições e das angústias, provar a tua palavra e ver quão verdadeira, quão pura ela é. Que cada um de nós possa sair debaixo dessa atmosfera. Que nós possamos, Senhor, aqueles que são sozinhos em suas casas, na fé em Cristo Jesus, possam levar a sua glória para suas casas. Aqueles que estão passando por lutas, possam levar suas glórias para dentro das suas famílias, para dentro dos seus relacionamentos, para dentro das decisões. Que você receba a glória do Senhor, a instrução, a força, tudo que você precisa, para que você permaneça no centro da vontade de Deus. Que a glória do Senhor seja o teu escudo e seja a tua retaguarda. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que essa palavra fique marcada no teu espírito, amém? Levante a mão do teu irmão, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o poder e a glória do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Vá na paz, em nome de Jesus, debaixo da glória de Deus. Eu te abençoo. Boa semana para vocês, até terça-feira.